Crianças mortas tornam um acidente ainda mais trágico do que já é. Saber que ela deveria ter uma vida toda pela frente e agora tudo se tornara uma visão embaçada refletindo nas águas do rio, que se distorcem e desaparecem. É uma sensação triste de se sentir. Um lugar como este, onde várias crianças perderam a vida, sem contar, é claro, as vidas daquelas que ainda não sabemos. Um lugar belo e ao mesmo tempo sinistro. Este é o local que falaremos no vídeo de hoje. Então apague a luz do seu quarto, porque eu vou lhe contar mais uma história do nosso acervo secreto. Imagino que você esteja se perguntando quem sou eu e onde você está. Eu sou o curador, o guardião das histórias deste acervo secreto. O acervo secreto está começando agora a postar vídeos no YouTube. Então, ao final deste vídeo, se você gostou, você pode colaborar conosco se inscrevendo neste canal. Isso é muito importante para nós, além de nos motivar a trazer cada vez mais conteúdos para vocês assistirem. Não deixe de conferir as nossas redes sociais. Estamos no TikTok e no Facebook. Então comente com seus amigos que gostam de terror. Agora vamos pro vídeo. Assim como outros lugares abandonados pelo mundo, os parques de diversão têm uma controvérsia interessante entre alegria e tristeza. Podemos ver crianças sorrindo e se divertindo com os brinquedos e as luzes coloridas piscantes. Em contrapartida, quando se está vazio, ele se torna um lugar silencioso e perturbador, cheio de estruturas enormes de metal que enferrujam com o passar dos anos, como se fossem fósseis de monstros enormes. No estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, existe um parque de diversões marcado por um passado sombrio e trágico, remontando a histórias de assassinatos tão brutais que, junto aos elementos de estruturas enormes abandonados tomadas pela vegetação natural e sendo consumido lentamente pelo tempo, torna o lugar ainda mais perturbador. O parque fica localizado no condado de Mercer. Os moradores locais costumam chamar o lugar de o mais aterrorizante parque de diversões do mundo. E também é conhecido por ser um dos locais mais assombrados da América. A região começou a se desenvolver quando o mercado de carvão trouxe muitos habitantes para trabalhar nas minas. E foi nessa época, em 1926, que um empreendedor do ramo da diversão chamado Conley Sneddle resolveu comprar as terras de uma fazenda para transformar em um parque e atender à demanda de entretenimento dos novos habitantes. Mesmo o local tendo várias lendas de ser assombrado, Conley não se importou com os boatos e conseguiu comprar o local a um preço muito abaixo das outras terras à volta. As atrações do parque foram crescendo com o passar dos anos e se tornou um sucesso por muito tempo. Aquele clima histórico obscuro pareceu ter sido completamente dissipado, tornando-se um local agradável para se levar a família e amigos. Mas em 1950, uma tragédia voltou a lançar uma sombra amarga sobre o local. Um caminhão que fazia entrega de bebidas à lanchonete do parque, ao dar ré, atingiu uma menina de 9 anos que brincava em um balanço e a esmagou. A morte foi trágica, mas os administradores do parque tentaram encobrir o ocorrido. Algum tempo depois, uma mãe levou seu filho de 9 anos para o parque e foi trabalhar. E só voltou quando o parque já estava fechando, e não conseguia encontrar o seu filho. Ela e os funcionários procuraram por horas o menino até que às 10 horas da noite o encontraram. O braço dele estava preso no ralo da piscina, que o sugou e ele não conseguiu sair. Acabou se afogando. Houve um outro incidente quando uma família da região estava passeando de canoa no lago, até que por algum motivo a canoa virou
e o menino que estava com eles acabou se afogando e morrendo. Ao declarar falência e fechar as portas em 1966, até onde sabemos, 6 crianças haviam morrido no parque. Embora existam muitos rumores de que outras fatalidades tenham acontecido, elas foram encobertas, como o homem que caiu da roda gigante, outro que se atirou da montanha-russa, acidentes envolvendo manutenção e falha dos brinquedos. Porém, não há registro de nenhum desses ocorridos. Então não podemos afirmar com certeza se eles aconteceram. Depois disso, o lugar foi abandonado por décadas. Isso tudo já era motivo para nunca mais ser aberto, mas em 1985, um homem chamado Gaylord White conseguiu comprar as terras com o intuito de reabrir o parque. Devido à longa história de tragédias, o empreendimento não foi muito lucrativo. Ainda mais após um acidente na montanha-russa que, milagrosamente, não levou a uma fatalidade. Nos anos que se passaram, o local começou a ser visto por curiosos que se interessavam em presenciar os relatos de presenças espectrais, espíritos e gritos ouvidos frequentemente à noite pelos que se arriscavam a se aventurar no local. Há rumores de que no decorrer dos anos, diversos corpos foram encontrados boiando no lago do parque, e depois disso, a reputação do lugar ficou ainda pior. Durante anos, os moradores da região falavam que o parque era assombrado ou até mesmo amaldiçoado. Em uma das reformas, o seu novo dono acabou fazendo algumas descobertas curiosas no local, que pareciam ser ferramentas indígenas. Então ele acionou a universidade local, que reuniu uma equipe de arqueólogos e foi até o parque, e começaram a encontrar muitos corpos enterrados. Descobriram que muito antes do parque ser construído, aquele foi o local de um conflito bem documentado entre os colonos brancos e o povo indígena Shawnee. E é por isso que hoje em dia sabemos que o local onde foi construído o parque foi usado por muito tempo pelos nativos indígenas Shawnee como um cemitério. Acredita-se que mais de 3.000 ossadas humanas tenham sido removidas do solo às margens do lago quando as obras do parque começaram. Relatos históricos contam que os Shawnee quase foram extintos pelos colonos ingleses durante a guerra contra os índios. E por isso existem poucos relatos sobre a sua história e cultura. Dessa forma, muito antes do parque ser construído, este local já havia testemunhado diversos acontecimentos ainda mais tenebrosos e brutais. Em 1775, uma família de colonos ingleses se estabeleceu na região para construir uma fazenda e ajudar no desenvolvimento local. O pai da família se chamava Mitchell Clay e sua esposa era Probe Clay. Eles ali criaram seus 14 filhos. O mais curioso é que o local de construção da fazenda foi exatamente em cima do local onde os nativos usavam como cemitério. E isso, obviamente, os deixou furiosos, pois consideravam um sacrilégio com os espíritos de seus antepassados se construíssem qualquer coisa naquele local. E por isso os Clay enfrentaram desde o início muita resistência do povo nativo. Por muito tempo, a enfurecida tribo Shawnee alertou os Clay que abandonassem o local devido à profanação daquela terra. Mas os Clay ignoraram todos os avisos, já que aquela terra tinha sido uma grande oportunidade para eles prosperarem. Naquela época, nenhum outro colono havia se arriscado em se estabelecer em uma região tão longe quanto eles. Depois de 8 anos de aviso, em agosto de 1783, um grupo de guerreiros Shawnee descobriram que havia planos para que mais colonos ingleses se estabelecessem naquela área, e por isso decidiram resolver de vez a situação. Neste dia, Mitchell estava fazendo sua primeira colheita e pediu a seus 2 filhos, Bartley e Ezequiel, para construir uma cerca em volta da pilha de grãos que haviam colhido. Enquanto isso, ele saía em busca de caça para alimentar a família nos próximos dias.
Depois que ele já havia saído para caçar, seus 2 filhos continuaram construindo a cerca em volta dos grãos. Nesse momento, a filha mais velha Tabitha e outras irmãs mais novas lavavam roupa na beira do rio. Foi quando o grupo de 11 guerreiros Shawnee invadiram a propriedade e atiraram contra Bartley Clay, o matando. As meninas ouviram os tiros e imediatamente correram para casa por segurança, mas o caminho passava exatamente por onde Bartley havia sido alvejado. Ao ver que um índio tentava escalpelar o corpo do seu irmão, Tabitha avançava e tentava defendê-lo, e por isso ela acabou sendo morta a facadas. As meninas mais novas conseguem chegar a tempo dentro da casa para se abrigar junto de sua mãe. Porém, Ezequiel havia sido capturado e levado pelos índios. Um homem chamado Blankenship, que estava abrigado na casa dos Clay naquele dia, conseguiu fugir do local a cavalo durante o ataque e alertou os colonos na região de New River do ocorrido. Sem saber o que fazer depois do ataque, a senhora Clay colocou os corpos de seus 2 filhos em uma das camas e partiu encaminhada para a casa do vizinho mais próximo, que ficava a 10 quilômetros dali. Quando Mitchell Clay voltou de sua caçada e encontrou os corpos de seus 2 filhos na cama e a casa vazia, concluiu que sua família toda havia sido morta ou capturada. Ele então partiu imediatamente para New River, onde ficou sabendo do ocorrido pela história que Blankenship havia contado aos habitantes. Nesse momento, o Sr. Clay não imaginava que sua esposa e seus outros filhos estavam alojados na casa de seu vizinho. E sedento por vingança e na esperança de resgatar sua família, formou um grupo de perseguição aos índios que tinham atacado e partiram fortemente armados para tentar resgatar algum sobrevivente. Os colonos então, ardendo em fúria, supostamente descobriram onde ficava a aldeia Shawnee. Os boatos da região contam que eles massacraram a todos que encontraram, até mesmo idosos, mulheres e crianças. Isso após descobrirem o que havia acontecido com seu filho Ezequiel, aquele que havia sido capturado. O xamã dos Shawnee o havia sacrificado para a realização de um ritual com o intuito de acalmar os espíritos dos ancestrais enterrados no local onde a fazenda fora construída. Após o ritual, ele foi empalado e queimado em uma fogueira. Outros rumores da época descrevem que os colonos jogaram os bebês dos Shawnee no lago para morrerem. As mulheres foram queimadas na fogueira e os homens foram todos escalpelados. Esse dia ficou conhecido como o Massacre de Clover Bottom. Até os dias de hoje, mesmo com todos os alertas, acidentes misteriosos acontecem no local com visitantes que se arriscam a aventurar-se. Muitos relatam sentir uma presença misteriosa os observando, balanços que se mexem sozinhos mesmo sem o vento, sensação de serem empurrados. Tudo o que ocorreu com o passar do tempo marcou para sempre a região em torno do lago Shawnee. E parece que sempre estará lá para afastar qualquer um que busque incomodar o descanso dos mortos. E então, meus caros convidados, até hoje relataram muitas histórias de vozes abafadas de lamento, gritos e luzes espectrais, lançando medo nas pessoas que se aventuram pelas redondezas do parque. Embora a área esteja aberta para visitação pública, há diversas placas avisando para os visitantes tomarem cuidado e não explorarem o local à noite. Se existe alguma assombração responsável por acidentes no Parque Shawnee, nós jamais saberemos. Talvez essa sensação que nos aflige seja apenas nossa condição humana de se sentir oprimido em lugares abandonados e esquecidos. Seria por isso que muitas pessoas acabam vendo coisas que não existem no local? Ou será que realmente o peso de todas as mortes ocorridas ali tornaram este mais um dos lugares malignos no mundo? Isso, meu caro, você só vai descobrir quando der uma volta pelo Parque Shawnee após o cair da noite e ver o que acontece. Isso é claro, se você tiver coragem.
O projeto Acervo Secreto ainda está no início e contamos muito com a colaboração de vocês que assistem. Então eu peço que, se vocês gostaram dessa história, nos ajudem a crescer este canal. Gostamos muito de mistérios e sabemos que vocês também gostam, e por isso estamos nos dedicando a fazer esse conteúdo com a melhor qualidade possível. Então peço que, se você gostou da proposta do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos e ajudem a nossa comunidade. Se tiverem dúvidas ou sugestões, comentem aqui embaixo. Nós do Acervo lemos todos os comentários e buscamos cada dia melhorar o que fazemos. Então, não deixe de comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. Vejo vocês na próxima leitura. Até lá.